Eu nunca imaginei. Muito brega. Os brasileiros não falam. Você vai achar que eu sou um stalker, sei lá. Eu não posso dormir com você. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente estamos aonde? Namon. É, Cidade do Amor, aqui na Coreia. A gente veio por aqui para celebrar o aniversário de 3 anos. 3 anos do quê? Do namoro? Mas dá mais de 3 anos. Canal Coreaníssima. Ah, Coreaníssima. Quando é que você começou Coreaníssima mesmo? 2016, final de agosto. Qual foi o primeiro vídeo? Não sei, bem-vinda Coreaníssima, tipo. Aí tinha o Arara. Ah, sim, Arara. Ah, de Arara, meu Arara. amigo. Eu pensei que faz algum tipo Q&A e eu pesquisei os comentários. O assunto que vocês têm mais curiosidade. Qual é? Curiosidade era como a gente se encontra. Como a gente se conheceu? É. Então, vamos descobrir com o vídeo de hoje. Eu quero saber a sua versão da história. Esse parque, como é que é o nome? Gwanghwalu. Gwanghwalu é o Parque do Amor. É. Mas um amor inocente. Inocente. Um romance muito famoso aqui na Coreia. É tipo Romeu e Julieta aqui na Coreia. Ah, ele aconteceu aqui. Uau, olha o tamanho do peixe. Uou! Caramba, o peixe é muito grande. Tava falando sobre amor inocente e você falou, peixe muito grande, assim, ó. Ele veio aqui comer peixe. Ai, não! Tá, mas quem veio aqui? Conta a história. Romeu e Julieta da Coreia, qual é o nome? É Chunhyangjeon. Chunhyangjeon. Isso. Era uma vez a menina chamada Chunhyang, o perfume da primavera, que morava aqui em Namon. Ela era filha da cortesã, famosa pela beleza. Num dia, ela brincando no balanço. 내려줘, 무섭다고! E o jovem nobre chamado Mongyeong ficou olhando para ela e perdidamente apaixonado por ela. E a Chunhyang também ficou apaixonada por ele. Eles começaram a namorar. Mas o Mongyeong tinha um grande sonho, passar um concurso público. Por isso, ele tem que ir embora para a capital. E aí, quando ele saiu de cidade para concurso público, o interior, veio um novo prefeito. E esse novo prefeito também foi apaixonado pela Chunhyang. E ele falou, Chunhyang, você tem que passar uma noite comigo. O Chunhyang disse, não, eu tenho namorado, ele vai voltar logo. E o prefeito ficou muito bravo e deixa ela na prisão. Assim. Eu não posso dormir com você porque eu tenho namorado. Enquanto a Chunhyang sofria na prisão, o Mongyeong voltou da capital para o interior. Mas ele voltou disfarçado de mendigo. As pessoas sentem muito e dizem para a Chunhyang, a Chunhyang, não deu certo, o Mongyeong voltou de mendigo, ele não pode salvar você. Mas o Mongyeong não desistiu da Chunhyang. Na verdade, a roupa de mendigo era só um disfarce. Porque ele, o Mongyeong, era um agente secreto do rei. Ele veio para prender o prefeito mau. No final, o Mongyeong fez justiça. O prefeito mau foi à cadeia. O Mongyeong e Chunhyang vivem felizes para sempre. Essa foi a história do Shakespeare concurseiro coreano? É. O sonho do Romeu é fazer um concurso. É virar funcionário público. É porque aqui na Coreia, tradicionalmente, estudar é um jeito mais importante para crescer sua vida. Acho que o negócio do concurso explica muito da cultura coreana. Acho que o pessoal vai achar interessante. O Romeu concurseiro. Fiquei muito emocionado com a história.
mentira. Não, a história é boa, é legal. 네? 사진 찍어도 돼요? 몽룡이는 어디 있어요? 화장실에 갔어요. 감사합니다. A história da Chunhyang, me lembro que como a gente se encontra. Era 2015. 2015. Uhum. Você tinha 22, eu tinha quase 29. É, eu, tipo, acabei de virar 22, então quase 21, né? E eu fui evento no Encontros Pra praticar. Universitários mais coreanos, ou menos. brasileiros, juntos e pratica, conversa sobre o assunto, esse tipo de coisa, né? Então eu queria praticar português, encontrar alguns brasileiros, fazer amigas. Eu Tá quero bom. esse tipo de coisa. É, legal. Eu nunca imaginei fazer esse tipo de relacionamento. Não era participante, então não era estudante, era apresentador. É, mais ou menos. Tava trabalhando, né? Mas você era muito nova. Eu tinha muito medo do que você ia pensar. Por isso que, né, eu te conheci, a gente ficou um tempão, só amigo, né? só amigos. Demora um pouco. Mas tem razão para demorar até namorar. Por quê? Primeiro, quando ele me pediu, vamos encontrar. Só nós dois. Ele me convidou para um barril bem tradicional, Sim. onde ele estava morando. Era perto de casa. E ele vestiu. Bermuda tem O bolso do lado. bolso muito grande. Bermuda cargo. Mas aquele bermuda era muito velho, né? Aquela bermuda tem 15 anos. Então. Eu gosto muito dela. Nós viajamos muitas vezes juntos. Então, eu tava bem arrumada. Você estava arrumada? Eu não lembro. Ele veio com bermuda, brega, Chancerola. isso. Não era esquisto, era brega. E tipo, o problema é o bolso do lado. Era Não pode. muito grande. Bolso grande não pode. Não pode, isso brega. É útil. Eu vi o que ele se vestiu, pensei que, ele realmente acha que eu sou uma amiga, não é namorada potencial. Então, eu pensei, bom, eu vou pensar, ele também é um bom amigo, pronto. Mas você não acha que é melhor a pessoa ser autêntica e transparente? Não. Você mas andar do jeito... lembra, isso é uma, primeira date. Não é um date, é um almoço. Foi um almoço. Uma boa, tranquilo. Gosto, Mas como se mulher. entre os amigos, realmente não tem problema. Se você vestiu bermudas, vestir nada, não tem problema nada. Mas se você terno? achar que eu sou uma... Possível tem namorada. potencial se virar um relacionamento bom no futuro, você tem que vestir pelos menos arrumados. Mas né? se eu vestir de um jeito que eu não me sinto à vontade, isso vai ficar na cara, que eu tô fingindo ser alguma coisa que eu não sou. Tá, e aí depois a gente encontrou um monte de vezes. E eu vesti a bermuda de novo? Eu nem lembro. Normalmente ele usa o terno, porque ele sai diretamente do trabalho e encontra... E você gostava do terno? Da bermuda, não. O terno é bem melhor. Segundo problema, os brasileiros não falam que Quer namorar? quer namorar. A partir de Brasileiro hoje fala. é primeiro dia. Não tem esse tipo de coisa, né? Não. Mas para os difícil. coreanos isso é muito importante. Para os coreanos é importante. Então marca um dia para começo o namoro. Isso é importante. É importante. Então não tinha esse tipo de coisa, então eu pensei que ele não está muito interessado comigo. É isso. Por isso a gente demora para começar a namorar. Porque você achava que eu não estava interessado. Mas não é melhor ir com calma mesmo, assim? Devagarzinho? Se eu fosse com muita sede ao pote, você ia ficar com medo de mim. Na verdade eu não tinha pensado muito que eu posso namorar com um estrangeiro. Não é medo, mas eu pensei que se a gente não
fala a mesma língua, vai ser difícil, tipo, não dá para entender o que ele pensa, né? E você falava comigo em português. Eu chamava ele, tipo, um jeito bem respeitoso, né? Em coreano. Tipo senhor, assim, né? Nossa, eu sinto falta disso. Nossa, que saudade. Você era Oi, senhor Gorito, tão tudo educada. bem? Assim. Acabou, agora eu não sou nada. Mas ele falou, por favor, não fala assim, só me chama Carlos. Você falou. Sim, lindo. mas agora você fala comigo do jeito que você fala com o cachorro. E aí, depois, ele começou aquele gravação de TV. Tava muito ocupado. Eu ajudei bastante ele. E ele também me ajudou o exame Português. Aí foi. E foi a gente trocar as ajudas. Ficou mais perto, né? E aí depois de uns 8 meses, demorou pra caramba. Demorei. Aí começou a namorar de verdade. Mas eu lembro, a primeira mensagem você me mandou. Ah, é? Tipo, depois do evento? Eu não sei. Eu não falei que eu peguei o seu telefone, eu falei que o aplicativo tinha recomendado você. Eu fiquei sem graça. Como? Eu falei isso. Você fica sem graça, né? Eu peguei o seu telefone. Aí você vai achar que eu sou um stalker, sei lá. Não era isso. Mas, muito obrigada por isso. Tentar falar com você? Mandar mensagem primeiro. Muito obrigado. Mas não faça com Bermuda. outra mulher. Não faço. Só comigo, tá? Tá bom. E quando é que você contou pra sua família? Isso é no outro vídeo? Outro vídeo. Uau, essa história é boa. Aguarde. Tá bom, então. Tchau, tchau. Beijo, dá um beijo você. Aqui é Cidade do Amor. Cidade do Amor. Não, tchau.